Olá, eu sou Daniela Ferreira. Eu sou Elisa Oliveira, neuropsicóloga. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do NeuroStarcast, o podcast da Neuro Sem Neurose. Hoje nós vamos falar sobre o TDAH sem filtros. Então, inicialmente, o que é o TDAH? TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Por que do neurodesenvolvimento? Porque ele inicia no início da vida. Então, desde muito cedo, os sintomas eles já podem aparecer e podem durar aí durante toda a vida. Como é um transtorno, ele não tem cura, mas tem tratamento. E qualquer pessoa é capaz de levar uma vida normal, é capaz de seguir os seus objetivos. Então, para isso, é necessário que essa pessoa busque ajuda terapêutica. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E o TDAH, como ele é do neurodesenvolvimento, ele é um transtorno que afeta algumas áreas do cérebro e afeta tanto a parte do comportamento quanto a parte emocional, cognitiva. Então, ele pode trazer aí alguns impactos bem significativos. Algumas áreas do cérebro são afetadas por esse transtorno, como eu vou mostrar aqui para vocês, principalmente o córtex pré-frontal, que é essa região frontal aqui. E aí, de acordo com esse impacto neurofisiológico, é que os sintomas eles vão se caracterizando. E também a importância, né, da gente ter aí uma regulação emocional. Por quê? As pessoas que possuem esse transtorno, né, do TDAH, eles têm uma desregulação emocional que é muito comum. Então, a importância da terapia para que essa regulação ocorra, porque a bagunça interna nessa mente e a busca frenética pela dopamina, que é constante, a terapia ela é essencial aí para poder organizar dentro dessa pessoa, conseguir com que essas emoções elas tenham o seu lugar, para que essa regulação ela possa ocorrer. Então, é muito importante a terapia. Bom, nós estamos recebendo hoje aqui 2 convidados muito especiais. Os 2 têm TDAH, só que de tipos diferentes. E eles vão falar um pouquinho sobre os desafios, as vitórias e as nuances de viver com esse transtorno. Então, vou apresentar a nossa primeira convidada, Carol Machado, que tem TDAH do tipo hiperativo impulsivo. Carol, fala um pouquinho sobre você pra gente. Oi, bom dia. Meu nome é Carol Machado, tenho 43 anos, sou casada, comerciante, tenho um filho. E temos também um outro convidado super especial, que é o Leonardo Costa. E ele é um publicitário, consultor aí de marketing. E fale aí um pouquinho de você. O TDAH dele é desatento, né? Predominantemente desatento. Então, a gente aí tem 2 convidados distintos, os 2 com TDAH, porém um mais hiperativo e o outro mais desatento. Então, a gente vai ter uma conversa super interessante, super legal. Fala um pouquinho aí pra gente sobre você. Já quase esqueci o que eu tinha que falar. Tô brincando. Meu nome é Leonardo, eu tenho 39 anos. Eu sou consultor de marketing, né? Sou formado, né? É difícil isso, mas sou formado em 2 faculdades, publicidade e marketing. Ai, né? Que legal. Olha. Foi difícil, mas foi. Eu não sou casado por pouco tempo, falta pouquinho. E vou me casar. E eu acho que é isso, né? O resto a gente vai falando no decorrer. Bom, gente, então vamos lá. Eu acho que é a pergunta que todos querem saber, né? Como tudo começou? Como vocês descobriram que tinham o TDAH? Bom, no meu caso, meu rendimento escolar foi caindo e o meu modo de ser foi mudando. Eu fiquei muito agitada. Meu pai e minha mãe eram constantemente chamados para ir na escola e a pedagoga da escola pediu para que eu fosse, né, num profissional para ver. Qual série foi essa? Qual idade? Eu tinha 8 anos, eu acredito que eu estava na 4ª, 5ª série. Por aí, né? E foi quando foi realmente para mim muito difícil. Meu rendimento escolar caindo, as notas caindo. Eu não conseguia ficar dentro da sala de aula. Eu cutucava o coleguinha do lado, eu falava com o coleguinha do lado. Enfim, não conseguia gravar as matérias, né, que eram dadas. Eu tinha que estar sempre fazendo uma anotação.
E naquela época muito pequena, né, não sabia o que era, mas... Você está pontuando sintomas muito clássicos do TDAH na idade escolar, né? Sim. Que é essa inquietude, principalmente no seu tipo de TDAH, que é hiperativo impulsivo. Sim. Essa agitação, essa inquietude, a dificuldade de se concentrar, aí automaticamente os rendimentos caem, né? A professora me chamava de Carolzinha do banheiro, porque toda hora eu pedia para ir no banheiro. Posso ir no banheiro? Posso ir no banheiro? Porque eu não conseguia focar naquilo que estava tendo na aula, sabe? Mas eu acho assim, doutores, foi estranho porque foi de uma hora para outra. Uhum. Sabe, eu saí de uma certa infância que quando precisou de um pouco mais de atenção nos meus estudos, eu comecei a eu ficava nervosa, eu ficava agitada, porque eu via que aquilo, eu não estava conseguindo, né, fazer o que minhas coleguinhas lá escrevendo, e eu olhava e não conseguia estar sempre ali, né? Então foi logo ali no início, né? Sim, foi porque no início. Antes disso é muita brincadeira, Sim. muita coisa lúdica, Sim. e você não precisa... Aí você utiliza a sua hiperatividade, né? Assim, E aí era brincadeiras, tranquilo. sim. Educação física, eu era uma das melhores, sempre, sabe, em esportes, né, pela minha impulsividade, eu queimava até a largada no revezamento 4%. E geralmente, assim, quando chega na alfabetização, né, 6 anos, que primeiro pega, ano, as coisas começam a complicar. E aí os sintomas, eles começam a ficar mais evidentes. Como você foi em terceiro ano, né, 8 anos, é o momento em que você está concluindo esse ciclo de alfabetização. Então, é como se vocês fossem dando conta, porque até ali, ok. Quando entram os desafios maiores escolares, aí o TDAH começa a gritar, né? Sim. E você, Léo. Leonardo? Gente, que loucura. Eu descobri, assim, bem tarde. Acho que eu tinha uns 30 anos já. Olha Muito que tarde. legal. Mas eu sempre percebi o prejuízo do TDAH. Porque, da mesma forma que ela, eu tinha dificuldade de aprendizado, de decorar as coisas. Então, é uma coisa que eu sempre converso com a Dani, eu sempre fui me adaptando. Eu ia me adaptando às coisas. Então, por exemplo, na tabuada eu ia lá e descobria alguma forma de eu poder decorar, fazer formulazinha com a mão, que não sei o quê. Nas coisas lá de história, ia lá e ficava tentando imaginar uma história, ficava inventando personagem e tal, esse tipo de coisa. Usava estratégias ali para poder conseguir. Exatamente. E a minha memória é visual. Uhum. Então eu ficava sempre tentando lembrar, e eu tentava prestar atenção ao máximo nas aulas. Assim, na hora da aula eu ficava ali o máximo que conseguia, eu saía, mas eu tentava voltar para poder, porque eu sabia que eu tinha que decorar aquilo que estava acontecendo, senão eu não ia dar certo. E meus pais são pobres, né? E ainda não consegui deixar eles ricos, um dia eu vou chegar. Mas a minha mãe sempre viu na educação uma saída, né, da pobreza. Então ela me perturbava bastante. Perturbava né? Já tenho 39 anos, então é da época de pancada, né? Para poder aprender, então... Isso te impulsionou, me né? impulsionou. E eu fazia muita coisa assim, como eu sou voltado para as artes... eu ia para a escola, eu escrevia tudo do quadro. Chegava em casa, eu ia lá e escrevia tudo de novo. Uhum. Então, eu ia lá e... É uma maneira de você fixar isso, Sim, né? eu botava Era canetinha colocando. vermelha, canetinha azul, que não sei o quê. Deixava tudo bonitinho, letra bonita e tal. E isso acabou que me ajudou. Você pontuou uma coisa muito importante, Leonardo, porque assim, o TDAH desatento, ele é o tipo mais difícil de ser identificado. Por quê? É aquele aluno que está sempre quietinho no canto da sala, que não dá trabalho. O hiperativo impulsivo, não. É o espoleta, é aquele que mexe com todo mundo, levanta. Então, ele é mais fácil de se identificar. Então, se o aluno tá quieto, tá bem, aparentemente prestando atenção, ok, né? Espera-se que esteja tudo bem com ele. E, geralmente, o TDAH desatento, ele é muito mais difícil de ser diagnosticado do que o hiperativo impulsivo. Olha que loucura. Eu estava sempre com dor de cabeça, porque eu acho que minha cabeça ficava assim, trabalhando muito. E meus pais achavam que era por causa de visão. Uhum. Aí sempre estavam me levando para colocar, para ver óculos. Sendo que minha visão é perfeita. Não tem grau. Então, era o esforço mental que você fazia, o esforço mental. Era isso que acontecia. Então a gente não conseguia entender essa questão de por que
eu tinha essa dificuldade, né? Então... E nosso cérebro ele é tão perfeito que você foi criando estratégias, que a gente chama de estratégias metacognitivas, que é aprender. Como eu aprendo melhor? Então eu vou por aqui. Que o cérebro ele vai dando conta das dificuldades. Sabe a pessoa que perde a visão e que fica com os outros sentidos mais aguçados? Outras áreas do cérebro, elas vão servindo ali de pano de fundo para dar conta daquela que não tá bem. Então você foi criando estratégias para aprender a tabuada e daí por diante. Porque as pessoas com TDAH são extremamente criativas. Tem muita habilidade artística, como você pontuou. Então, vocês são criativos ao extremo. Então, vocês vão criando situações e saídas para essas dificuldades. Exato. Eu queria perguntar para vocês dois, né? Qual foi o momento mais difícil, assim, na história de vocês? Você fala assim, olha, isso aqui que tem a ver com o transtorno que vocês têm. Fala assim, olha, isso aqui para mim foi muito difícil. Foi um grande desafio na minha vida. Vocês passaram. Qual foi esse momento? Fala você, Léo, primeiro. Assim, um dos mais difíceis, eu acho que foi quando eu comecei a perceber que eu tinha o transtorno. Porque eu tinha uma visão de que eu era uma coisa, né? Porque por eu ir me adaptando, eu achava que eu era bom, por exemplo, estudando. Porque, por exemplo, eu passei a minha nota no Enem na minha época foi, tipo, média 96. Eu poderia entrar para medicina, qualquer faculdade na época. Sim. Sendo como eu não tinha noção nenhuma, eu fui para outra coisa, fui para particular, fui para uma faculdade particular, porque eu pensava, poxa, eu quero fazer publicidade e marketing, preciso de ter computador, não tem nem computador em casa. Aí eu tinha ido na faculdade particular e lá tinha tudo, né? Um monte de computador e tal, vou viver dentro da faculdade, então... Mas aí quando eu comecei a perceber que eu tinha problemas, foi ruim, entendeu? Por exemplo... eu achava que eu era uma pessoa muito atenciosa, porque eu tentava procurar prestar atenção nas pessoas. Mas aí eu tive um professor, que eu fiz palhaçaria também, né, circo. Aí eu tive um professor que ele fez umas dinâmicas que fazia eu prestar atenção nas coisas. Aí, por exemplo, eu olhava assim, entra nessa sala, presta atenção em tudo que tem na sala. Aí eu, tá bom, olhei, tipo, tranquilo. Aí ele fecha o olho, onde é que tá o ar-condicionado? Eu, oi? Que legal. Tipo, começou a fazer algumas coisas, eu comecei a perceber que eu tinha um monte de problema. Isso. Aí, isso foi uma coisa ruim, porque, tipo, a primeira sensação é uma sensação de impotência. Sou diferente. Exatamente. É como se fosse doente, né? Tipo eu me sentia assim, o meu já é engraçado. Eu por saber que eu tinha já, né, ter o diagnóstico, meus pais, né, por puro preconceito, para mim é preconceito. Não me tratarem, não me der, né, naquele momento em que eu descobri, eu já sabia que para mim ia ser muito difícil me formar. Ler, eu queria fazer direito, eu cheguei até, né, fiz vestibular, fui até o 3º, 4º período, mas chegou um momento que realmente eu vi que não ia dar. Não ia dar. Eu falei, gente, eu não consigo. São várias matérias, eu preciso focar aqui. Quando eu vi, eu estava pensando em outra coisa. O livro estava aberto, eu estava ali tentando estudar. E aí eu fechei e falei, não dá. Capacidade você tinha, mas acho que mais força de vontade. É. Mas aquilo realmente, para mim, foi um impasse. Eu não consigo. Falar isso eu não consigo. Porque como eu sou impulsiva, eu falei assim, eu vou conseguir. Vou pela força do meu braço, vou tentando. O professor falava, eu já estava... sabe, em outra história, pensando em outra coisa. Então, aí que entra a diferença da pessoa que não é tratada terapeuticamente. Exatamente. Porque quando ressignificou essa questão do não consigo, pra mim foi salvação. Porque eu consegui entender o porquê que eu não conseguia fazer tal coisa. Verdade. Entendeu? E quando você consegue entender, eu não consigo fazer isso por esse caminho, você vai buscar um outro caminho, entendeu? Então, isso pra mim, assim, em um momento foi muito ruim, mas no segundo momento foi... mas no caso... Que pra um travou, libertador. Pro outro libertou, né? Mas no caso, a neuromodulação, o neurofeedback, chegou há quanto tempo? Não, mas ele fala de terapia. Quantos anos você faz terapia? Tu faz terapia há muito tempo. Muitos gente, anos. nunca fiz terapia, nunca fui tratada. Essa é a diferença, a gente Em lugar nenhum. Dois foi mais pontual, entendeu? É que a terapia me ajudou nessas questões, assim, tipo, do que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer e tal. Agora o neurofeedback tá me ajudando numa questão mais cirúrgica, entendeu? A terapia é você ir e continuar, né?
É como, assim, eu via a terapia como se eu estivesse entendendo o mundo. Sim. Entendeu? E agora o neurofeedback tá em como eu tô entendendo a minha Engraçado, pra minha mim mente. não. Eu até tentei fazer algumas vezes terapia, eu ia uma vez e não. Porque eu achava muito estranho eu ter que falar para as pessoas sobre mim e a pessoa, sabe, eu queria que ela me desse uma solução. Não, olha, a solução é essa aqui. Entendeu? Eu ia ficar falando, eu falei assim, não, eu que tô vendo o que eu tenho que fazer, ela não vai me falar nada. Então aquilo pra mim não, sabe, muito cru ainda também. Na terapia também você tem várias vertentes da psicologia, né? E você tem que encontrar qual é a sua, aquilo que você se identifica. Porque existem psicólogos que vão trabalhar onde você fala e ele não fala. Você tem outras linhas da psicologia onde os dois falam. Então, tem vários braços ali da psicologia. Você precisa encontrar a sua. Eu trabalho com a cognitivo-comportamental. Então, eu vou falar, você vai falar e a gente vai chegar ali num consenso. E você vai se descobrindo, né? O Léo faz terapia há anos. Então, aquilo que para ele foi libertador, para você foi exatamente o contrário. Te bloqueou. Sim. Né? Mas a ajuda ela é essencial. Às vezes a gente acha eu consigo sozinho, mas nós precisamos do outro sempre. Sim, verdade. E é importante a gente destacar aqui, gente, até para as pessoas, né, que vão assistir, estão assistindo, que quem é essa pessoa que dá esse diagnóstico, né? Porque as pessoas têm dúvidas. Como que eu chego a esse diagnóstico? Então, no caso, Carol, qual foi o médico que você foi? Psiquiatra. Uhum. O meu foi um psiquiatra. E já te diagnosticou. Sim. Isso. Léo, você foi ao psiquiatra, ao neuro? Eu fui no psiquiatra também e diagnosticou. E na terapia, a terapeuta já tinha falado que possivelmente eu tinha uma questãozinha. É importante só pra gente esclarecer, né, para as pessoas que, assim, quem vai fechar esse diagnóstico da UCID, né, e dizer, olha, você tem TDAH e você tem que tomar o remedinho tal, é sempre o médico. É o neuro. O psiquiatra ou o neurologista. Ambos têm competência para isso. E nós, terapeutas, a gente vai trabalhar, através das nossas estratégias, os sintomas desse transtorno, né? E é importante que a pessoa passe pelo médico, né? E pelas mãos do terapeuta. Sim. Bom, já que a gente começou aí a falar de tratamento, né? Vamos continuar, porque é uma parte bem importante. Eu queria que a Carol já revelou pra gente que ela não fez tratamento. Não. Vai fazer. Vou né? fazer. Vai fazer. Passa. Leonardo, você já começou também pontuando um pouquinho, mas eu queria que você explicasse mais, de uma forma mais aprofundada, como é que foi o seu tratamento, tanto a sua psicoterapia e a neuromodulação que a gente está fazendo. Então, na psicoterapia, tipo, foi muito bom porque eu comecei a entender o mundo melhor. Porque uma coisa que acontecia comigo é que eu começava a ficar meio deprimido. Começava a achar que eu era as coisas ruins que aconteciam, relacionamento, trabalho, tudo quanto é coisa, eu ficava me culpando muito. Poxa, mas por que eu não consegui fazer isso? Por que eu não consegui aquilo? E a terapia ia me ajudando. Agora, a parte da neuroterapia, tipo, tem me ajudado num nível, assim, tão grande que assim, tem sido um novo mundo. Eu tenho me descoberto uma nova pessoa, porque, assim, agora eu estou dormindo melhor, então eu tô ficando mais atencioso. Você não dormia bem? Então, aquele mesmo negócio, eu achava que eu dormia. Eu cheguei falando pra ele, não, eu durmo aqui, eu falo, engraçado, eu falo isso, eu durmo bem, eu durmo 4 horas por noite. Você não dorme bem. Eu não durmo bem, né, gente? Eu não durmo 4 horas. Eu não acorda muito 4 horas, é incrível como eu acordo sem um barulho, sem ninguém me chamar, eu simplesmente acordo. Não, exatamente. Aí comecei a fazer o tratamento com a Dani, e ela falou, não, Léo, olha só, ela fez o mapeamento, né? Fez o mapeamento, você viu, Léo, seu sono aqui não tá legal não, vamos começar a tratar isso e tal. E tipo, acho que 2 semanas já, eu já comecei um resultado legal. A ver melhora. Por exemplo, eu tenho aquele problema todo de você não terminar as coisas, de não fazer essas coisas. Eu entrei na academia, agora hoje, 6 horas da manhã, hoje eu já treinei. Fiquei quase 2 horas treinando. Tipo, 6 horas da manhã todo dia. Faça chuva, faça sol, eu tô lá.
entendeu? E é tranquilo. A neuromodulação, né, que é o tratamento com neurofeedback, existem outras técnicas de neuromodulação, TDCS, que eu também trabalho, mas o neurofeedback, ele é incrível porque ele mexe com a neurofisiologia. Então, o nosso cérebro, ele precisa funcionar de forma que a gente dê conta da nossa demanda, da nossa vida. E o que acontece muitas vezes com o TDAH? Principalmente o córtex pré-frontal, essa região frontal, como eu expliquei inicialmente, ela tende a ser um pouco mais lentificada. E a área nobre do nosso cérebro é o nosso filtro, né? E ali é onde a gente toma decisões, planeja a nossa vida, se organiza, tem atenção, foco, enfim. Várias funções importantes são administradas ali no córtex pré-frontal. Lógico que ele não trabalha sozinho, o cérebro trabalha todo integrado, ele vai se comunicar com outras áreas, inclusive com as áreas das emoções, como a Elisa falou, e é como se fosse uma grande orquestra que precisa trabalhar em harmonia. Imagina se numa orquestra o instrumento de sopro para de tocar. A orquestra vai parar? Não, mas os músicos vão se sobrecarregar. Porque essa orquestra tem que dar conta. E o cérebro, ele faz isso. Ele tem que dar conta da tua vida. E aí, aquela área que não está funcionando muito bem, ela vai sobrecarregar as outras, porque as outras vão embora. Vamos dar conta de tudo isso. Eu vou mostrar aqui para vocês, de uma maneira concreta, né? O que aconteceu no cérebro do Leonardo, né? O que o neurofeedback faz? Então, aquela primeira cabeça ali é o excesso de frequências baixas, de ondas lentas que tinha no cérebro do Leonardo. Uhum. Tudo que está em vermelho ali é o excesso e o azul é a falta. Então, tá vendo aquela linha vermelha toda ali, F7, ali é o frontal, é o córtex pré-frontal, que é essa região, né, que eu falei que o TDAH tem um prejuízo. Então, o Leonardo, de olhos abertos, ele tinha um excesso de frequências muito, muito, muito lentas. Frequências do sono, gente. Teta e delta são frequências do inconsciente, quando a pessoa está em estado de coma, quando a pessoa está dormindo. Então, é como se o Leonardo ficasse grande parte do tempo dele de corpo presente, de mente ausente. Sabe aquelas viagens que a mente dá? Caramba! Era o que acontecia com ele. E aí tem um FP1 lá em cima, que ainda faz parte também do frontal. Uhum. Tem o C3 e o C4, que já é uma região mais central do cérebro, que é responsável pela nossa parte psicomotora, que é também afetada pelo TDAH, que é aquela inquietude. O Leonardo, ele sentava e nas primeiras sessões era assim, ó, mãozinha e perninha batendo. Característico, né, de quem tem o TDAH. E aí, depois de 20 sessões de neurofeedback, a segunda cabeça é o cérebro do Leonardo. Acabou a lentificação do frontal dele. Acabou a lentificação da região central. Aí o Leonardo começou a me pontuar. Nossa, eu tô mais atento. Eu consigo me organizar melhor. Eu tenho mais motivação. Eu voltei pra academia. Eu isso e aquilo. Que legal. Por quê? Porque agora o cérebro dele, o frontal dele, tá trabalhando como precisa, sem sobrecarregar outras áreas. Então, isso é o que o neurofeedback... Isso aqui, gente, é uma pequena ilustração, tá? Porque junto com isso a gente trabalhou outras questões. Conectividade entre regiões, enfim. Isso é mais ou menos o que está acontecendo no cérebro dele. A gente ainda não terminou o tratamento, né? Ele tinha falta de frequências baixas na parte posterior, o que já não é legal, porque na parte posterior a gente tem que ter mais frequências baixas. O sono dele melhorou, olha a segunda cabeça, já não tem tanta falta. Então, assim, é incrível, porque transforma realmente a pessoa e é uma autoconsciência, né, que a pessoa tem. Isso que eu ia falar. Eu consigo perceber as coisas, entendeu? Eu consigo perceber que eu tô prejudicado em certas áreas, assim, mais rapidamente, antes de dar problema, né? Uhum. Porque antigamente eu achava que tava tudo certo, só quando dava algum problema que eu falava, caramba, deixei de fazer tal coisa, não sei o que, podia ter feito isso aqui diferente, porque eu sei que eu tinha que fazer, mas tipo, não sei por que eu não fazia. Pagar conta, entendeu? Sim. Esqueci de pagar conta, essas coisas assim. E hoje em dia, por mais que eu sempre eu botava no Google, reunião, fazia essas coisas para dormir, eu botava até horário para dormir, mas eu acabava que eu não fazia. Agora hoje, daquela regra toda que tu fazia? Hoje em dia, agora assim, deu
10h30 eu já tô assim, já tá no meu horário de dormir. Tem que dormir porque 6 horas da manhã eu tô acordado. Sim. Então eu consigo me regular, mandar em mim, entendeu? Era como se eu sei que tem as coisas, mas eu não mando em mim, entendeu? Tipo, as coisas aleatórias vão mandando no meu corpo. Sim. Agora, tipo, eu consigo fazer a minha vontade, fazer o que tem que ser feito, entendeu? Fora o controle emocional, né? Você pontuou. Nem fala. Aquela irritabilidade do TDAH que ele hoje consegue controlar e não, peraí, razão e emoção bem equilibradas, né? Nossa, já teve umas... Já estourou? Umas 10 discussões que foram evitadas, assim. Isso é muito bom, né? Como que eu não discuti com isso? Eu fiquei tranquila. O mundo caindo aqui, eu tô assim, pensando, não, se eu fizer isso, vai dar isso. Se eu fizer isso... Organização dos pensamentos ali, tudo em ordem. Exatamente, assim, eu vendo a coisa acontecendo assim, eu não o cérebro do TDAH, ele é bagunçado. Todo. A gente sabe que tem essa questão da desatenção, porque você não consegue muitas vezes focar, mas a pergunta que eu faço para vocês agora é sobre o hiperfoco, porque o TDAH, ele tem um hiperfoco aí. Em alguma área, em alguma região de vocês têm esse hiperfoco. Qual é o de vocês e como que vocês lidam com isso? Bom, para mim, meu hiperfoco é meu filho e minha família, né? Porque você eu focou acredito, na família. Sim, eu sempre... Porque como o TDAH, eu não sou tratada, o TDAH para mim sou eu, mas as pessoas que convivem comigo, acredito que sofram bem mais, sabe? Esquecer alguma coisa da escola do meu filho quando ele era pequeno, isso começou a acontecer muito. Era reunião da escola, eu não ia, entendeu? E eu tinha escrito, mas eu não abria a agenda para ver. Às vezes o alarme do telefone tocava, né? Eu via, né? A escola, 3 horas. E aí eu ia fazer outra coisa e simplesmente, entendeu? Eu esquecia. E aí eu sentia que aquilo deixava o meu filho chateado, meu marido ficava chateado, né? E aí eu tive que me virar nos 30. O meu hiperfoco ficou só neles. Pra mim, eu acho que eu nunca usei ele, não. Acabou esquecendo de você, sim, né? Pra mim própria, uma característica sua bem marcante, que é pensar muito no outro. Sim. Eu quero fazer com que aquilo que eu tenho, que eu sinto, não afete o outro. Sim. Não importa se me afeta, mas eu não quero que afete o outro. Então, o guarda-roupa arrumado vai ser do marido, do filho e o seu bagunçado. A minha vida não tem problema, porque eu já me coloquei nesse lugar. Por não, meu pai, quando eu fui diagnosticada, o médico falou, olha, ela vai ter que fazer um ajuste, tomar uma Ritalina, Meu pai, não, que isso? Minha mãe também, né, era na época cristã evangélica bem fervorosa, tudo era, né, era um mal. Não, isso é um mal que está na vida dela. Então eu já olhei e falei assim, bom, vou ter que me virar nos 30 com o que eu tenho, vou ter que aceitar do jeito que eu sou, mas eu via que por esquecer alguma coisa, você esqueceu do meu aniversário, meus amigos, sabe? E eu falava, gente, pelo amor de Deus, não é de propósito, me perdoa. Eu vivia pedindo perdão. Eu estava sempre pedindo perdão. A professora, Carol, mas você é tão inteligente, eu me sentia tão mal com aquilo. Você é tão inteligente, você é tão esperta, mas você não consegue fazer, você não... Sabe, e eu falava pro pai, falava pra mãe, pai, me ajuda aqui, sabe, eu tô precisando, eu preciso que alguém entenda que eu não tô conseguindo. Não, você vai conseguir, é só você prestar mais atenção que você vai conseguir, não é assim que eles falam? É surreal, é muito difícil. Sim. É muito difícil. A importância da terapia para você, que nunca viu, né, a terapia como uma possibilidade, vamos colocar assim, de dar essa continuidade. Como é importante você olhar para você mesmo, entender quem você é, o seu potencial, o que você é capaz de fazer, a diferença, né, de quem está em tratamento, quem não está em tratamento e o potencial que você tem para isso. E por mais que a gente diga, né, para ela sempre, eu falo sempre para ela, você é incrível, você é uma pessoa super inteligente, super capaz. Eu? Não, mas eu não sou. Ela não consegue se enxergar. Não consigo. Enxergar essas qualidades que ela tem incríveis, grandes virtudes. Uma mulher incrível que dá conta de uma família, sabe? Mas para ela é difícil se ver assim. Sim. E isso também, né, é característico aí desse transtorno, a questão da autoestima. Que a autoestima de quem tem o TDAH, ela fica muito fragilizada, né? Às vezes sobe, às vezes desce, às vezes sobe, às vezes desce. Nos bastidores eu até perguntei, eu falei com ela, você não se vê incrível?
Ela, não, incrível, mas eu não sou formada e tal. Eu sou incrível em quê? Eu falei assim, só de você conseguir manter uma família nos dias de hoje é incrível. Porque hoje uma das coisas mais difíceis que o ser humano, as famílias hoje, elas têm é exatamente manter essa família. É enxergar que você cuidar de uma família é importante. Verdade. Que você olhar para o outro é importante. Mas é importante também olhar para si mesmo, né? E o Léo? E você, Léo? Então, qual é seu hiperfoco? o meu hiperfoco é em criar soluções. Assim, criatividade para poder resolver problema. Não sei se é porque eu consegui colocar tanto problema na minha vida que eu vou tendo essas habilidades. Porque eu sou muito procrastinador. Então, assim, eu sempre deixei para a última hora. Sim, é uma característica. E aí tá a importância da terapia. Porque o que acontece? Como tinha esse negócio de deixar para a última hora, muitas das coisas eu conseguia resolver, mas outras não. E essas que eu não conseguia, eu mentia. Entendeu? Então, a terapia me ajudou a poder resolver essa questão. Entendeu? Porque tudo era uma pequena mentirazinha. Porque eu já pensava, não, como eu sempre atraso com alguma coisa, eu vou lá e vou jogar uma mentirazinha para poder me ajudar. Sim. Então, Poxa. eu tinha muito isso. Por exemplo, você chega e fala assim, onde é que você tá? Aí a gente tem que estar aqui. Tô chegando. Exatamente, não. Eu chego, nem levantou. Tipo isso. Mas só que isso era em tudo quanto é coisa, entendeu? Porque eu cheguei num momento da minha vida que eu tinha medo de tanto problema que chegava. Então eu comecei a gerar essas mentiras e tal, e aí vai gerando um turbilhão de coisas, porque você tem que ficar com uma mentira, vai sustentando a outra e tal. Daqui a pouco se perde em todas as mentiras. Exatamente. São os mecanismos. Sim. A gente conversou com você, eu falei, quais técnicas você utiliza para poder meio que burlar o TDAH? E ela falou algumas coisas, eu falei, mas funciona? Ela, não. E ele a mesma coisa, ele utilizando de mentiras. Você... Não, no meu foi engraçado ela falar isso porque eu contava. Como eu não deixava ninguém falar. Quer dizer, até hoje ainda é assim. Eu corto a pessoa. Chega alguma coisa na minha cabeça, eu vou falando, né? E eu contava. Meu pai, conta de 1 até 50 e deixa a pessoa falar. Só que eu contava e esqueci. Era só pra pessoa se sentir bem, que ela conseguiu falar e aí eu inventava mentira. Não é? O que você acha? Eu acho que você está certíssima. Não sabe nem o que a pessoa falou. Concordo exatamente com o que você falou. Não emitir opinião. Entendi. É complicado. Aí a terapia me ajudou muito relacionada a isso, entendeu? Porque você começa a ver que você tá errado, fazendo coisa errada, né? Então, mas é complicado. Essa parte foi bem dolorosa. Quantos anos já fazendo terapia, já? Eu? Tem 14 anos que eu faço terapia. Não vive mais sem terapia. Não tem como. Terapia é vida. Terapia é vida. Viu, gente? Façam terapia. Façam terapia, exatamente. Não, as pessoas quando falam, Léo, você não sei o que, eu sou terapeutizada. Muda. É diferente. Totalmente. Você conversando com uma pessoa que faz terapia, você sente diferente. Porque tem certos problemas que, por exemplo, pela idade da pessoa, você já sabe, poxa, essa pessoa já tinha que ter resolvido isso. Entendeu? Aí, só quando tem uma pessoa de fora... É porque aquele negócio, você não consegue enxergar ali, você que está dentro do negócio. A terapia coloca uma pessoa de fora falando para você todos os seus problemas e que sabe que não vai te julgar, tipo, não vai te... Isso. Porque eu tenho esse problema. Eu até falo com a minha noiva, eu falo, olha só, você o problema não é falar, o problema é a forma de falar. Sim. Se você já falar, já me acusando, automaticamente parece que, travou. Eu vivo isso. Você não tá mais certa. Eu vivo exatamente isso. Meu marido, né, coitadinho, ele não entende o que é um TDAH. Tem pessoas que têm muito preconceito em relação a isso, sabe? Acha que é preguiça, acha que é... mentira, Frescura, tudo é TDAH agora, tudo é isso, sabe? Então já chega brigando, já chega falando, sabe? E não entende que às vezes é incondicional, sabe? Sim. É incondicional, não tem como. E o medo também, você fala, né? Existe um medo, assim, dentro de mim também, né? De fazer a terapia, de mudar, de tudo ser diferente. Será que eu vou ter a mesma família? Será que a Caroline vai querer ficar ali? Será que a Caroline... Não vai ter a mesma. Pergunta, qual o seu maior medo? Não vai ter a mesma, vai ter uma melhor. Por os dois aí. Qual o maior medo? É. Como a gente estava falando da questão familiar, né?
Para vocês, qual é a importância do papel da família e dos amigos nesse apoio? Fala, Léo. Então, a importância é essa questão de crítica, entendeu? Eu saio falando, porque como eu faço terapia, eu já não tenho mais problema, entendeu? Então, eu chego falando, eu tenho uma reunião lá toda semana, reunião com os amigos, sei que eu falei, gente, eu vou começar a fazer terapia, vai melhorar, vai fazer isso, não sei o que e tal. Eu falo pra todo mundo, sou terapeutizado e tal. Então, assim, eu acho que você começa a se conhecer mais, entendeu? Sim. A partir do momento que você se conhece, as coisas que as pessoas vão falando não vão pesar tanto mais. Então o teu problema era as críticas com as pessoas que estavam ali na tua vida, no caso. Sim. São as pessoas que são importantes. Basicamente a mesma coisa. Só que o que acontece? Eu agora entendo a importância de cada um. Por exemplo, meu pai, ele fala meu pai e minha mãe falam várias coisas agressivas pra mim. Sim. Mas eles tem algumas coisas que eu entendo eles como referência. Sim. E outras não. Meus pais foram muito amorosos. Eu não posso falar que foi agressivo, mas eles não entendiam, eram um pouco ignorantes, então, entendeu? Em relação a... Meu pai, eu achei assim um pouco de preconceito da parte dele, porque como ele me levou no psiquiatra, o psiquiatra conversou com ele, mas antigamente... Era outra... tabuzão, sabe? Sim. Que a gente era doente. Não, ela vai ser sempre assim, agitada, correndo. Hoje há mais informações sobre o transtorno. Hoje, sabe, exatamente. Tinha, tem né? gente agora que virou moda, né? De falar que tem TDAH e às vezes realmente não tem. Porque eu, no caso, quem vive, sabe que é difícil a beça, não é? Eu me sinto exausta às vezes, exausta de tanto que eu penso. Mas é engraçado, porque tem essa reunião que tem toda semana dos amigos, aí tipo que dava 11 horas da noite, eu apagava. Exausto? Não, meu cérebro, a Dani falou que o meu cérebro tinha que desligava automático. A única coisa que eu queria, se eu pudesse... Não é que o TDAH é horrível, eu não consigo falar isso, porque eu não me vejo sendo outra pessoa. Você como faz terapia, você como... Não, muda muito. Muda, entendeu? Mas será que... Eu não sei. E as pessoas falam aí depois que eu comecei a fazer, né, assim... Nossa, como você tá diferente? Depois de umas 5 sessões, aí a gente foi ver um filme, a gente começou a ver mais tarde, aí quando chegou na metade do filme, o filme era parado, aí todo mundo olhou assim pra mim, Léo? Você não falou nada? Você tá acordado? Não dormiu? Eu dormia. É porque podia estar o barulho, a guerra, eu tava aqui, ó. No início das sessões de neurofeedback, porque assim, a pessoa fica com fone assistindo alguma coisa, um ambiente super, né, relaxante. Então o Leonardo botava aquele fone, aquela luz baixinha, ele Leonardo acorda. Agora ele não dorme mais. Eu falei pra ele, o cérebro dele desligava, o cérebro de vocês trabalha muito, fica exausto. O meu não. Eu não tenho esse tipo de problema. Se eu falar assim, eu vou dormir 7 horas da noite, eu deito. Pode estar a TV ligada, eu só durmo com a televisão ligada, tá? Tem que ter alguma coisa falando, senão eu não durmo. Ar-condicionado, e eu durmo. O meu marido fala, gente, eu não consigo entender. Só que é aquilo ali. Se eu dormir 7, 10, 11 horas, eu vou acordar. E eu falo, eu olho todo mundo dormindo da casa e falo, não, vou dormir mais um pouquinho. E durmo de novo. Fico naquele sono picado. Mas se deixar, eu levanto e... Eu já acordo todos os dias. No máximo 8 horas da manhã, eu posso ter ido dormir 7. 8 horas da manhã eu tô acordado e vou viver o dia morto. Morto? Na terça-feira, eu fui dormir 2 horas da manhã, acordei 5h30 pra treinar. Meu Deus. Fiz um monte de coisa que eu tinha que ficar com o olho fechado e eu não dormi. Mas o sono melhorou? O sono melhorou? Muita coisa. A qualidade, né? Gente, sobre essa questão do apoio, né? Da importância do apoio da família ou do amigo no manejo do TDAH. Existe alguém que vocês veem como uma fortaleza? Tipo assim, poxa, eu tenho apoio aqui. Ou o contrário, eu não tenho apoio aqui, que vocês queiram mencionar? Eu tenho, meu irmão. Meu irmão Rodrigo é um apoio. Até me emociono quando eu falo dele, porque ele me ajudava muito. Ele falava, calma, garota, posso te ajudar, garota? Vem cá, senta aqui, eu vou fazer o trabalho com você. Sabe, porque ele via que o papai e a mamãe brigavam tanto comigo, e ele falava, nossa, Carol, calma, você tem que prestar atenção. Ele também não entendia, mas ele ficava do meu lado. Não criticava. Ele não criticava. Para de correr. Quando eu tava demais, para de correr, que mamãe já te arrumou toda pra gente ir pra igreja. Como é que eu via? Gente, eu via toda descabelada, toda. E minha mãe, olha só,
Sérgio, olha essa criança, como é que tá? Será que ela não consegue se comportar, ficar parada? E eu realmente não entendia que eu tinha hora. Você tinha hora pra tudo com teus pais? Tudo tinha hora. Hora de correr, tem hora de correr. Tem hora de comer, tem hora de dormir. Rotina, né? Não mas o meu era tudo muito... Era muito. Era tudo muito, muito. Então, assim, meu irmão foi uma pessoa que ali ele não sabe, mas ele me ajudou muito. Vai saber agora. Vai saber agora, Rodriguinho. Obrigada, mano. Eu acho que pra mim foi muito ruim, assim, sempre a questão dos meus pais não terem conhecimento nem do TDAH e nem muito conhecimento de... Porque eles eram bem pobres, não tinham muita cultura. Então, pra mim, isso prejudicou bastante, assim, relacionado a ensino. Eu acho que relacionado a minha parte de trabalho, relacionamento, tudo isso, assim, afetou bastante. Mas, por outro lado, Deus foi bom porque me colocou muitos amigos, assim, que foram, assim, muito importantes. Porque acabava que nesse negócio de me adaptar, eu deixava de ter os meus pais em certas coisas como referência e via, como é que os pais do meu amigo trata esse meu amigo e tal. Eu acho que é assim que tem que agir. E eu ia fazendo assim. E hoje, atualmente, antes de eu começar a fazer o tratamento, tinha aquelas brincadeiras, né? Porque, poxa, o Léo esquece. Aí, às vezes, eu tô falando uma coisa, não sei o que, eu vou lá e saio do assunto não totalmente. Fala pro Léo não fala pra ele guardar não, que ele esquece. Aí o pessoal, meus amigos, eles só riam, porque entendiam que eu tinha isso e tal. Eu só fazia uma piadinha leve, mas não era aquela crítica dura, né? Porque quando é feito daquela crítica dura, você se trava. Você se sente ruim. É ruim demais. Entendeu? Você se sente incapaz, né? Nossa, ele fala de mim como se eu fosse incapaz. As pessoas fazem isso sem perceber. E foi legal porque quando eu tava nessa possibilidade, eu já tava para fazer esse tratamento com a Dani desde o ano passado, que a gente já vem namorando esse tratamento, mas eu já tinha muita fé que ia acontecer. Porque remédio, você também, remédio... Não tinha um centavo. Nunca usei. Não. Não queria usar remédio. Você chegou muito longe, amigo, sabe? Fazendo as... Terapias. Gente, olha o poder da terapia. Deve ser libertador pra você saber que teus pais, tipo assim, por mais que fossem pobres... Eles não sabiam, entendeu? Era uma questão também de eles te cobrarem aquilo porque viam potencial. Olha que louco que eu tô vendo agora. A minha terapeuta que mudou minha vida, o nome dela era a Dani também. Também? Agora que eu vi. O universo conspira. Vou colocar, se eu tiver uma filha, eu vou colocar o nome de Dani, porque é nome bom. As pessoas que transformam vidas, Exatamente. Né? E eu sempre falava pra ela. E eu fui o primeiro paciente dela. Primeiro. Legal. Eu pagava, na época, muito pouco pra ela. E ela foi crescendo, assim, ela ficou... Nunca mais encontrou muito com ela? Ela tá morando na Alemanha agora. Maravilhoso. E, assim, ela é muito boa, muito fera. E eu falava assim pra Dani, se eu tivesse dinheiro pra pagar, tipo, 10 mil reais por sessão, eu pagaria. E a mesma coisa que eu falo relacionado ao neurofeedback. Porque a diferença que traz pra vida, assim, é impagável. Não tem como, não tem preço que pague. Assim, você dormir melhor, você começar a entender que você passa por problemas que você não entendia. É aquele negócio de você, por exemplo, você não entender que o seu corpo pode ser daquela forma. É como você tem uma máquina que você não sabe como que você pode usar. Entendeu? É você ter uma Ferrari no Rio de Janeiro. Isso aí. Cheio de buraco, entendeu? Eu não imagino ele, sabe, assim, com os pais dele, novo, sem saber que tinha o TDAH. Eu já sabia, entendeu? Então, aquilo pra mim foi isso. Eu já assumi aquilo. Nossa, era muita briga. Ele se culpava. Tipo, eu não tô conseguindo. E o pai e a mãe cobravam. Então, assim, você fez uma pergunta interessante, Dani, que... Qual é o papel da família? É o principal. É a base. Pelo menos para uma criança que tem o TDAH, tem que ouvir a criança. A mãe coloca o filho como se, meu bebezinho. Tem que ouvir, mãe, eu não estou conseguindo entender isso aqui. É preguiça. Geralmente a mãe e o pai fazem preguiça, aí bota numa explicação. Eu não tenho noção de quantas explicadoras eu tinha. E todo mundo falava mal, né? A professora da escola falava mal, a Carol não está... Ela é muito inteligente, só que ela não consegue fazer as coisas mais simples. Sabe, mãe, pai? Aí botaram na explicadora. A explicadora falava, olha...
Se ela quiser, ela faz. Não é isso. Se ela quiser, ela faz. Isso é muito importante. Nossa, essa frase, eu odeio essa frase. Se ela quiser, ela faz. O apoio da família. Quem não quer fazer? Quem não quer evoluir? É verdade. O apoio da família e o apoio da escola, dos professores. Eu costumo dizer que os professores são os primeiros. Sim. Às vezes, antes da família, identificar os sinais. Então, quando eu dou palestra em escolas, eu sempre falo isso, gente, esperar não é uma alternativa, esperar é crime. Isso. E crime mesmo, tá na lei. Sim. Tem que buscar ajuda o quanto antes. Esperar não é uma alternativa. Então, não é a dizer que tem... Mas, olha só, leva para fazer uma avaliação, buscar um profissional para ver, para evitar esses impactos que vocês tiveram, principalmente o Leonardo, né, que não sabia... Sim. Evitar os traumas, os impactos que isso traz para a vida, né? Nossa. Eu fico pensando como que às vezes eu fico pensando, se não tivesse a terapia, eu ia ficar muito mal. Porque às vezes eu fico pensando, cara, como seria a minha vida se eu tivesse descoberto antes isso e feito o tratamento? Eu já sou o contrário. Quando pequeno. Imagina, como uma vai ser a minha criança. vida quando eu começar a me tratar agora, com 43 anos. Carol, olha só, você já é uma pessoa incrível. Com tratamento, então, você vai ser incrível ao cubo. Potencializar, né? As suas habilidades. Você pensou nisso, Léo? E se eu deprimir? Falar assim... Não vai deprimir com a terapia. Mas aí tá a terapia. Exatamente. Um andando do lado do outro. Aí tá a terapia. É porque as coisas que a Dani me fala, por exemplo, quando a Dani chegou... Léo, você tem isso, isso e isso. Eu já fiquei assim, tranquilo. Tipo, eu não fiquei abalado, entendeu? Cheguei e falei, vamos tratar. Já fazia terapia, já tinha... Entendeu? Já cheguei e falei, Dani, vamos tratar, que vou ficar bom, vai ser rápido. Vou ficar bom, eu vou ficar bom. Não, a importância de você ver uma família. Hoje, a gente tem muitos profissionais que podem atuar aí. Se você tem uma família que já pega ali uma criança de 5 anos, 6 anos, que está aí no processo de alfabetização, está começando, já entende, já começa com uma terapia, um neurofeedback, um psiquiatra que seja, você faz ali um conjunto, você tem um potencial violento na mão, né? Você vê que hoje, vocês trabalhando... Hoje, você com quantos anos? 43. 43 anos. Nunca é tarde. Começando a sua terapia hoje, você vai potencializar tudo aquilo que você tem que tá aí guardada, que tá aí bagunçado na sua mente, que você muitas vezes não entende. Sim. Né? Começar a voltar a olhar para você mesma. Quem sou eu? O que eu sou boa? E aí vai uma pergunta para vocês. Qual é o seu maior sonho? Me formar. E o que te impede? Minha cabeça. minha mente não para. Minha mente não para. Eu acho que o ruim do TDAH, para mim, é essa questão do pensamento. São milhões. Eu tô aqui formar em quê? Me formar em quê? Isso. Gente, vocês vão rir, né? Claro que não. Claro que não. Psicologia. Olha que lindo. Você tá falando. Eu comecei no direito por uma questão assim, papai queria, né? Concurso público, papai era polícia, federal. Não, quero ver minha filha juíza, né? Essas pretensões que os pais têm em cima dos filhos, né? Mas psicologia, por ter passado por isso tudo, queria que as pessoas não passassem. Não queria isso. E você pode ser um instrumento. Exatamente. Não é tarde. Você pode ser esse instrumento que vai gerar vida para outras pessoas, que vai utilizar tudo aquilo que você sofreu, tudo que você viveu, todas as suas dificuldades e ajudar o outro. Eu achei incrível que quando eu falei que eu ia, né, fazer, foi em 2018, falei, eu vou entrar na faculdade. Belo dia acordei, falei, vou lá fazer o vestibular. Fiz o vestibular, redação, passei. Podia escolher psicologia, direito. Falei, vou escolher psicologia. Fui falar para meu pai. Meu pai, nossa, Carol, que legal. Você com 40 anos, você passar numa faculdade. Eu falei, vai fazer direito, né? Eu falei, não, vou fazer psicologia. Você tá doida? Você tá doida? Você, maluquinha do jeito que tu é. Eu falei, por isso mesmo. Quero que as pessoas vejam que eu, por mais que eu tenha passado por isso tudo, eu posso também, né? Claro, eu senti, ajudar outras pessoas, eu mais que ninguém senti na pele, né? Exatamente, sim. Eu quero ver você ainda colega de profissão. Ih, meu Deus, jaleco branco? Sim, eu quero te ver. Ela vai fazer, com certeza. Consegue. Primeiro terapia, né, Léo? Terapia, faz feedback. E aí, qual o seu maior sonho? Então, o meu maior sonho é construir minha família, né?
casar, ter filhos, né? Aquele filho, cachorro, tá? E ter a liberdade financeira. Porque, pra mim, eu acho que uma coisa que é muito ruim é ficar pensando, não sei o que, tem conta pra pagar, tem conta pra pagar. Ter que trabalhar pra poder pagar a conta, eu acho... Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque é muito lindo. São 2 TDAHs, né? Sim. O seu sonho é se formar. Sim. Ele é formado. O seu maior sonho é ter uma família. Ela tem uma família. Com cachorro, 2 cachorros, 2 gatos. Olha que coisa mais linda. Tá Muito E bom. você vê que é possível. É possível se formar e é possível ter uma família. Total. Tudo depende da nossa vontade. Eu digo que independente de qualquer dificuldade, o nosso cérebro, ele é capaz de atingir o que a gente quiser. Basta que a gente tenha foco, força de vontade e ajuda necessária. Sim. Foco eu não tenho muito não, mas força de vontade eu tenho um monte. Olha que você tem hiperfoco, então o seu Tenho. hiperfoco pode ser para isso. Pode. Então é exatamente isso, é usar as características que não são tão positivas assim a seu favor, usando as suas habilidades e transformar a inabilidade em uma habilidade. Vocês são muito capazes disso porque vocês são extremamente criativos. O cérebro de vocês é preparado para isso. Então, tudo é possível. A gente, independente da idade, mas eu já tenho 43 anos, eu vou fazer uma faculdade? Sim, Por que qual não, o problema? Você tá viva, né? Você já tem um filho criado, você tem sim direito a isso. A sonhar e a cumprir os seus objetivos, né? Assim como o Leonardo construiu a família dele, e eu tenho certeza que vocês vão atingir esses objetivos, porque capazes vocês são. O transtorno não pode rotular vocês, não pode ditar quem vocês são. Vocês são o Leonardo e a Carol, que tem uma inabilidade em algumas áreas, assim como a Daniela, que não tem o TDAH, tem também. Eu tenho as minhas inabilidades, as minhas dificuldades, todos nós temos. E todos nós somos capazes de chegar onde a gente quiser. Eu acho que o legal do tratamento é, por exemplo, aquilo que a gente estava conversando na terça-feira. Tava falando, Dani, eu tenho que ganhar mais dinheiro, né? Eu acho que eu tô me desvalorizando. Eu tenho que cobrar mais caro. E eu até falei, eu tenho que montar o projeto para eu poder fazer essa consultoria para poder resolver o problema das pessoas. Entendeu? Porque eu tenho essa capacidade. Eu sei que eu sou bom de sentar com uma pessoa sempre, eu tô com esse problema tal, rapidinho. E você achar uma solução. Vai por aqui, e eu resolvo, entendeu? Só que às vezes eu não paro para poder fazer isso comigo. Entendeu? Então, de repente, a solução é eu pegar e desenhar isso como um produto para eu poder vender isso para as pessoas. Isso seria excelente, amigo. Exatamente. E o legal desse tratamento é isso, porque eu acabo que eu fiquei bom em resolver problemas por causa do TDAH. Sim. Entendeu? E não quer dizer que... verdade, E não quer dizer porque eu tô fazendo o tratamento do TDAH, eu vou parar de ser bom em resolver problemas. Você vai ser melhor ainda. Exatamente. Isso aí. Por isso que é o que ele diz, né? A terapia, ela não vai tirar a sua essência. E eu sempre te digo isso, muito pelo contrário. Ela vai potencializar o que você já tem de melhor. Exatamente. E para que vocês possam atingir esses objetivos, os que vocês falaram e que não falaram, que eu tenho certeza que tem muitos guardadinhos aí dentro de vocês, eu e Elisa, nós vamos presenteá-lo. É um presente para você. Com esse Já tava livro. pensando, vai ter que comprar o livro. Esse livro do Paulo Vieira, Foco na Prática, ele é um livro prático. Então, para quem tem TDAH, que não tem muita paciência para ler, como a Carol, eu não tenho paciência para ler livro. Sim, tem É um atividades, programa de 2 meses. Tá escrito, onde gente. vocês vão colocar aí objetivos que vocês querem atingir. E vocês vão, dia após dia, acompanhar isso. Vocês vão traçar metas e vão conseguir conquistar essas metas. Top. Para que vocês consigam atingir cada vez mais. Esse eu vou ler, hein? Esse eu vou ler. Sim, ele Esse é eu bem vou ler. interativo, tem atividades para fazer, Não, então... ensina, né? Eu acredito, Léo, que a gente estava falando sobre isso, você falou que, eu acho que eu vou comprar esse livro. Eu acredito que isso aqui vai me ajudar. Aí é diferente, não é uma história que eu vou ler, alguma coisa. Ele falou, nossa, Carol, você tem que ver alguma coisa que te interessa, e isso me interessa. Você está dizendo aqui 2 meses para se manter focado em seus objetivos.
Eu quero isso. É isso. Né? Eu quero isso. Na verdade, isso é uma programação cerebral. Nosso cérebro, ele é programável, né? Ele é modulável. Então, quando a gente foca em alguma coisa, o exercício daquilo por uma determinada quantidade de dias faz com que você mude seus padrões cerebrais e consiga. Isso é a base do neurofeedback também. É modular o cérebro, é fortalecer a comunicação entre os neurônios e fazer com que aquilo se torne cada vez mais forte, mais consolidado. Eu acho legal do neurofeedback que não é só para pessoa que tem TDAH. Não é? Pode ser para qualquer pessoa, até aquele estudante que quer criar uma potência maior de estudo, fazer uma coisa melhor, não é? Para qualquer idade. Idoso. Sim. Idosos que têm aí risco ou já estão, né, num processo de demência, né? Claro que a demência ela é uma doença degenerativa, então, Sim. Mas a gente pode retardar esse Atrasar processo da qualidade pouco. de vida para essa pessoa. Que incrível, né? Nosso cérebro Só de você ter uma opção, né, que não é uma medicação, porque a medicação você vai aumentando a dosagem, não é? Eu não conseguiria me ver. Total. Uma das coisas, Dani, que eu percebi que eu tenho melhorado é que, por exemplo, eu sempre planejei as coisas que eu tinha que fazer no dia. Uhum. Mas quando eu via que eu não estava fazendo, não sei se o nome é preguiça, mas dava um negócio que tipo, eu não tinha força para poder resgatar aquela programação, né? Hoje eu consigo regular melhor isso, entendeu? Por exemplo, eu tenho leitura bíblica, eu tenho leitura de livro, eu tenho essas coisas todas. Às vezes eu vejo, poxa, eu fiquei 2 dias sem ler, não sei o que e tal. É mais tranquilo, não, tem que voltar. Antigamente eu chegava e falava, não, já fiquei 2 dias, então não vou continuar. Esquece. Porque Entendeu? Reduziu aquela lentificação, né? É isso. Eu tô com essa força pra maior. gente poder fechar com uma última pergunta vocês já passaram tudo isso na infância, adolescência, estão na vida adulta. O que vocês têm a falar para quem tá em casa, para quem tá ouvindo aí a gente? Qual o recado você daria para as famílias de quem tem aí um filho, uma filha com todas essas características, né? Porque se está em casa, muitas vezes não tem acesso, não sabe, não tem um diagnóstico. O que vocês têm a dizer para essas famílias? Eu direciona até para o público, né? Eu acho, e vou falar para as pessoas que sentem, que veem que tem algum tipo de sintoma com TDAH. E para os pais que escutem seus filhos. Busquem tratamento, façam ser ouvidos pelos pais. Pai, é isso, sabe? Porque às vezes um comportamento errado, o pai já tira, já não vê que aquilo ali, de repente, é teimosia, é preguiça. Meu filho não tem vontade de fazer nada. Busque outro lado, procure uma ajuda profissional, né, que possa falar exatamente, olha, não, seu filho realmente tem algum tipo de problema. E não espere, não é? Não espere. Léo. Então, eu tava até conversando com a minha noiva nesse final de semana, ela falou, será que a gente vai ser bons pais? Aí eu cheguei e falei, não, eu tenho certeza, mas e esses problemas que a gente tem, você pensa assim, sei que eu penso assim. Falei, não, isso daí a gente vai resolver. Eu vou fazer terapia, ele vai fazer terapia também. Assim, errar a gente vai, mas a gente vai consertar e a gente vai ter ajuda para consertar. Então, relaxa que vai dar tudo certo. Mas eu acho que uma coisa que não pode deixar de tentar, entendeu? Eu acho que não pode, depois que seu filho ficou velho, você vai ficar pensando, caramba, se eu tivesse feito isso, já era. Verdade. Entendeu? Já passou muito tempo. Não já era, porque sempre tem solução. Sempre tem solução, né? Mas quanto mais cedo vier essa solução, você menos problemas vai ter passado. Meu pai faleceu e antes dele falecer, ele se arrependia muito de não ter buscado. Ele era muito preconceituoso em relação à medicação, não com o tratamento. Se tivesse outro tratamento que não fosse a medicação, que vai sendo aumentado dosagem, durante todos os anos, ele gostaria. Se ele tivesse visto neurofeedback, com certeza, eu acredito que ele teria... os dois, tanto a terapia... a esse procedimento. Essa junção, Elisa e Dani, a terapia muito psicológica legal. E o neurofeedback, ela faz com que você, muitas vezes, pelo menos os pacientes que eu tenho, eles não tomam medicação. Eles fazem ali e existe uma melhora, mesmo sem a medicação. Então, você consegue ali fazer um tratamento e
talvez postergar aí o uso desse medicamento Sim. ou realmente zerar, não utilizar. Porque não Só existe com a uma técnica milagrosa. A Sim, gente sim. trabalha com ciência, né? A gente não trabalha com achismo. E quando você une ferramentas, nossa, quando a gente une a psicoterapia com o neurofeedback, com outros profissionais, a gente tem resultados cada vez melhores. E que muitas vezes não precisa do medicamento. Claro que há casos que a pessoa precisa. Sim, claro. Ou precisa só por um período. Sim. E aí o próprio médico entra em contato com a gente. Olha, eu vou começar um processo de desmame, ele não precisa mais. Como já aconteceu comigo, né? De paciente com ansiedade nível master. E a psiquiatra entra em contato comigo. Nossa, o que você está fazendo? Eu vou reduzir a medicação. E é isso. Sempre tem uma alternativa, né? Então, eu acho que o neurofeedback ajuda. Perdão. Na questão de, por exemplo, teve uma época que eu tava tomando café. Você lembra, Dani? Que eu cheguei, porque pra malhar, como eu tava indo dormir tarde e tava acordando 5h30 da manhã todo dia pra poder treinar. Aí eu não como nada, só treino em jejum. Aí eu só tomava café. Aí eu tava ficando mais ansioso. Aí eu fui lá e comentei com a Dani. A Dani até chegou e falou: nossa, hoje seu cérebro tá agitado, que não sei o que e tal. Aí eu cheguei e falei: Dani, é porque eu tô tomando café. Aí ela, então é isso. Então, assim, é bom porque você vai conseguir tirar tudo do seu corpo, Sim. entendeu? Aí o que eu passei? Eu tenho que dormir cedo. Não posso dormir tarde. Entendeu? Então, assim, você regula o seu corpo para poder funcionar por si, entendeu? Sem precisar tomar nada. Isso. Vou tomar... Ao invés de viver à base do café, dorme mais cedo. Dorme Ao cedo. invés de ficar tomando melatonina, né, que é o hormônio lá para dormir, do sono, faz um pré-sono. Se organiza para ter um sono de qualidade. Gente, eu boto lá na Alexa, lá chega de noite, luzinha amarela, tipo 20%. O pessoal vai lá pra casa, Léo, por que você fica com essa luz? Tá de noite. Vamos conversar aqui, meio no breu, porque daqui a pouco eu vou dormir e acabou. Gente, a gente quer agradecer demais. A gente ficaria aqui o dia inteiro Dia conversando todo, com vocês, que foi sim. incrível. Vocês são maravilhosos. Acho que é uma experiência incrível tudo que a gente falou aqui. Muitas pessoas vão se identificar, tá? Então, de coração, muito obrigada. Eu e Elisa, a gente vai deixar nossos contatos, né? Nós atendemos, eu atendo no Recreio, no Valqueire, trabalho com avaliação neuropsicopedagógica e com a intervenção, com o neurofeedback, né? E com a técnica de neuromodulação também TDCS. Eu tô com uma plataforma de cursos online e um curso que já está lá no ar, com a ajuda, inclusive, do Leonardo, com os serviços dele. É o curso de TDAH, como tá ali na tela o QR Code, tá? Aponta lá pro QR Code. E aí é o curso Desvendando o TDAH. Então, acessa lá para que vocês possam ter acesso a mais informações sobre isso e busquem ajuda sempre. O WhatsApp, 993797172, Instagram, @Instituto Neurostar, ou @Consultório Cognitivo. Bota Daniela Ferreira que vocês me encontram lá. É isso, e eu, psicóloga e neuropsicóloga, Elisa Oliveira. Bom, eu trabalho com avaliação neuropsicológica, então se você tem aí, eu posso estar dando diagnóstico para o seu filho, se realmente ele tem o transtorno, né? E também faço a parte de psicoterapia. Então, além da avaliação neuropsicológica, tem o processo terapêutico. Então, podem me procurar. Vou deixar aqui na legenda para vocês todas as minhas redes, contato. Também atuo no Recreio dos Bandeirantes e no Valqueire. Então, nesses 2 lugares. Então, precisando, você aí, criança, adolescente, que é o meu foco de trabalho, é só procurar e deixar as informações aqui para vocês na tela. E também fazemos avaliação integrada. Avaliação integrada, é verdade. O que é essa avaliação integrada, né? Isso, é avaliação neuropsicopedagógica e neuropsicológica. Olha isso, seu filho vai ser virado de cabeça para baixo. A gente vai virar ele do avesso, vai descobrir tudo sobre ele. Exatamente. Então é isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Maravilhoso conhecer Léo. Totalmente diferente de mim, né, Léo? Verdade. Léo e Carol, obrigada a todos vocês. A vocês também que estão nos vendo, nos ouvindo aí.
participaram com a gente aí desse bate-papo gostoso. E o nosso próximo, fiquem ligados aí para o nosso próximo podcast, NeuroStarcast. Já deixa aí, a gente vai colocar, deixa na agenda. E é isso, gente. Muito obrigada pela Obrigada presença. a todos. Obrigada, E gente. façam Tchau, terapia. Façam terapia. Tchau. Aí. Façam Tchau, tchau. Importante. Tchau.